Olá, galera! Mais um podcast da Fran Santos Restitui. Vamos falar hoje sobre a independência financeira feminina. Se liga aí, vem com a gente. Estamos aqui hoje, eu e o William Pimenta, para falar sobre independência financeira. Quem de vocês gostaria de mudar a mentalidade financeira para crescimento pessoal e financeiro, não é, William? Exatamente, é uma honra estar aqui e hoje nós vamos entender a estrutura toda, como chegar à independência financeira feminina. Yes! Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, mulheres, o que vocês vinham ouvindo desde a sua infância até os dias de hoje? Se tratando de dinheiro, se tratando de riqueza, o quanto você ouviu? Como foi as frases? Quais crenças você traz? A gente falando de crença, né, William? Tem pessoas que não entendem o que são crenças, mas a gente está aqui para explicar tudo isso para vocês. Quem ainda não sabe como são formadas as crenças, quais os detalhes, o podcast passado fala a estrutura, os detalhes sobre medos, essa estrutura sobre crenças. Mas é interessante frisar que em todo aspecto que nós vamos trazer um tema, vai ter o assunto de crenças juntos. Sempre. Então, Fran, me diz um pouco o porquê tu acha que é importante, quais os benefícios, assim, da mulher, porque eu percebo que, naturalmente, a história do ser humano, a mulher sempre foi a que ficou mais em casa. Na dependência do marido. Exato, isso começou na antropologia, as mulheres ficavam dentro das cavernas, né, e o homem ia caçar. Buscar alimento. Eu quero que tu explique um pouco mais aí. Então, William, o que acontece? Nós viemos de um tempo onde o homem trabalhava, o homem mantinha a casa e as mulheres ficavam em casa. Tem até uns ditados que dizem, né, que a mulher serve para ficar pilotando o fogão. É isso que vocês ouviam? Porque isso também é uma crença. Então, o que acontece? O que a mulher era? A mulher é a que cuidava da casa, a mulher é que criava os filhos, a mulher é que fazia a comida. Tinha marido que só comia se fosse a comida feita pela mão da esposa. E aí, então, ele geria a casa. Só que, conforme a mulher veio tendo a sua independência, foi ficando muito difícil para algumas mulheres a questão de sustentar a casa, né? Então a mulher veio, houve uma separação e o marido foi embora e agora eu não tenho mais obrigação de sustentar a casa. E muitas mulheres sofreram com isso e elas passaram a ter a sua independência, né? Sim, é interessante também identificar qual o cenário que você está hoje, mulher. Onde que você está hoje? Porque talvez ouvindo aqui, poxa, você pode ir além, e deve, e merece. Sim. Porém, o teu estado atual, o que é? Eu tenho filhos, eu quero cuidar dos filhos em casa, quero cozinhar, tudo bem, ok. Mas no âmbito profissional, se você quiser ir, você também não pode sentir aquela culpa se remoendo por conta que vai fazer algo. Só que quando vem essa culpa, não é só ela, né? É um sistema. A casa toda já foi construída. E como que mudar? Como que perceber, assim, a estrutura e mudar ela? A estrutura financeira. Toda mulher, eu costumo dizer que as mulheres, elas têm mãos de ouro, né? Antigamente, as mulheres trabalhavam fazendo crochê, roupa de lã, essas coisas. E aí, com o passar do tempo, as mulheres começaram a querer estudar, a conhecer, eu quero fazer direito, eu quero trabalhar na área administrativa. As mulheres começaram a ter essa independência. Mas o que acontece? Antigamente, era muito difícil fazer com que os pais aceitassem essa situação. E conforme a mulher foi evoluindo a sua mente dentro do mundo, da estrutura dos estudos, buscando conhecimento, elas se tornaram, sim, independentes. E isso passou a ser mais fácil para elas. Mas não tão fácil, porque a sociedade também não dá essa abertura total, né? Exato, porque é pouco tempo
que a mulher pode votar, que a mulher pode estudar. Que ela vai ter o domínio, né? Exato. Só que agora tá tudo exposto. Pode ir. Só que o que prende as mulheres? Volta para as crenças. Sim. Em crenças, o que tu percebe, Fran? Voltado para as crenças, isso daí é serviço para homem. Homem tem que ganhar mais que mulher. Uau. Mulher tem que ficar em casa cuidando da casa e quem trabalha é homem. Ah, tá, mas ela é solteira, mãe solteira. Esse é o pior dos momentos para todas as mulheres, né? Que queiram buscar sua independência financeira. Porque se ela é uma mulher dependente do marido, ela se tornou dependente do marido porque lá na infância dela, alguém dizer pra ela, ó, quando tu casar, tu vai ficar em casa, vai cuidar da casa, tem que fazer isso, tu tem que aprender a fazer bolo, tu tem que aprender a fazer comida, tu tem que aprender a limpar a casa, porque o marido gosta de mulher caprichosa. Isso são uma das crenças que a gente vem aí eliminando de muitas mulheres. Só que as mulheres se agarraram numa situação, na época, agora elas já são mais evoluídas, mas elas se agarraram numa situação que eu tenho que viver isso porque eu fui ensinada a viver isso. Também tem outras crenças que vêm, né? Olhar, dinheiro é coisa de rico. As crenças culturais do Brasil. Dinheiro é sujo, não fica botando a mão nesse dinheiro que tá sujo. Então, as mulheres em si, não só as mulheres, quanto os homens também, porque isso é geral, né? Mas mais a mulher, porque ela foi ensinada a ficar em casa. Putz. Então, vem essa busca da mulher pela sua independência. E agora, com a chegada da tecnologia, para as mulheres que eu chamo de mãos de ouro, que são as mulheres que sabem fazer unhas, são mulheres que colocam cílios, são mulheres que dão cursos, elas conseguiram conquistar esse Brasil, elas conseguiram conquistar não só as do Brasil, mas as de fora também, porque eu lembro quando eu era da área da beleza, o meu sonho era fazer curso com a Russa, né? Que todas elas falavam. Então, a mulher com a tecnologia, ela conseguiu conquistar mais o seu espaço, chegar mais onde ela gostaria de chegar. E aí também tem aquelas que gostariam de crescer nessa área, ou na área da beleza, ou na área financeira, ou na área de empreendedorismo. Independe, porque todas elas são de empreender, todas elas são voltadas para o financeiro. Sim. Toda profissão é para isso, mas elas não têm essa consciência. É interessante, isso aconteceu um caso comigo, que eu agora até falo o exemplo do dinheiro. É coisa simples, o dinheiro é sujo. Daí o dinheiro é sujo, imagina só, a crença, o dinheiro é sujo. Peguei o dinheiro lá quando criança, poxa, peguei dinheiro, passei no olho e o pai e a mãe falaram, não pode fazer isso, não pode botar o dedo na boca também, pegou dinheiro. Não pode, isso vai fazer muito mal para ti. A criança, ela não entende desta forma. Mas o inconsciente dela entende que é perigoso. Que é perigoso. Não pode. E daí, num processo de treinamento, nós temos que criar uma visão. E a pessoa não consegue ver. E passa 1, 2, 3 semanas e ela não consegue ver o objetivo financeiro dela. Porque, identificando, uma das crenças era, eu passei a mão no olho e dinheiro é sujo. Então, o dinheiro é sujo, eu não posso pegar. Outro exemplo, o dinheiro escorre pelas mãos. Eu não vejo dinheiro, ele escorre pelas minhas mãos. Tu tá achando que dinheiro dá em árvore? Outro exemplo. Tu fez eu lembrar agora que uma coisa que eu sempre conto, assim, quando eu tô falando, dentro das mentorias, que eu pergunto, algumas mulheres não entendem o que são crenças e como foi adquirida essas crenças, né? E um dos grandes exemplos que eu dou para as meninas, voltado para crenças financeiras, é que quando eu era menina, eu nunca vi o meu pai fazer compra com dinheiro. Ele sempre fazia compra no... Antigamente, eles faziam a tal da compra fiado, que daí eles assinavam no caderninho, Sim. né? Então, o meu pai, ele tinha conta nos lugares. E quando eu fui crescendo e quando eu me tornei adulta, eu queria ter meu nome nos lugares. Eu também queria chegar e comprar. Sim, uau. Só que eu não tinha essa noção de que ele chegava no início do mês e ele pagava. Então, eu ia lá, comprava, nossa, eu tenho crédito, comprava, e quando eu via, eu estava endividada. E eu não tinha noção da soma do quanto eu gastei no mês para a soma de quanto eu ia receber. Outra coisa que muitas das mulheres fazem, não só mulheres em geral, mas é mais voltado para vocês, meninas,
sabe que vai receber ali R$ 2.000 mês. Só que desses R$ 2.000, tu já tem que tirar o teu INSS que tu vai receber ali da empresa que tu tá trabalhando. E já não sabe qual é o valor do desconto. Aí você tem que tirar o seu aluguel, tem que tirar a sua alimentação, tem que tirar os seus gastos. Daí, de repente, sobra aí R$ 1.500. Dentro daqueles R$ 1.500 é o valor que ela precisa gastar. Sim. Só que elas não fazem essa matemática. Vai gastando, vai gastando, vai gastando. Vou pegar 2.000 esse mês, eu vou comprar o que eu preciso comprar. E quando chegar a fatura do cartão, ou quando tiver que pagar as pessoas, eu vou pagar, mas eu posso gastar até 2.000. E inconscientemente, por conta de algum vício emocional, de estar sempre devendo. Aí o que acontece? Chega no dia do pagamento, não tem o dinheiro todo e vem aquele aborrecimento, aquela tristeza, aquela agonia, sabe? E nós estamos aqui destrinchando o podcast em 2 partes. A relação feminina com o dinheiro e a relação feminina também com o masculino. Por conta dessa crença cultural no mundo inteiro, que foi passado de geração em geração, está com você hoje. Então, é preciso entender o lado feminino e precisa entender o lado do dinheiro também, o seu papel no relacionamento, trazer essa consciência e também no financeiro, como que você vai gerir. Eu lembrei da questão financeira de quando eu comecei a trabalhar. Mesma situação, Fran. Quando você falou que vinha dinheiro e, poxa, e viu o pai anotando, eu comecei a trabalhar com 13 anos na construção civil. E na construção civil, eu comecei a comprar tênis, comecei a comprar celular, e daí nós fomos trabalhar num frigorífico, uma reforma. E trabalhávamos na frente do mercado, onde os meus pais já haviam marcado e eu tinha visto. Eu comprava pelo caderninho, né? Exato. E eu comecei a ver e eu comecei a ir lá e marcar. Elas não pediram autorização nenhuma. E eu ia lá, marcava, fazia churrasco, pegava e comprava toda tarde, café. Final do período que eu fui ver, tava R$ 1.000. E para mim aquela conta era grande. Foi um forte impacto emocional para mim mudar isso em questão das contas. Poxa, vou me endividar, não tenho consciência do quanto tá entrando e para onde está indo. É muito louco isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei, eu abri conta nas lojas C&A, eu e minha amiga. E chegava sábado, a gente ficava agoniada, que a gente queria ir lá na loja dar uma olhadinha nas roupas. E a gente foi lá, comprou, depois foi lá, comprou e depois foi lá, comprou de novo. Os 4 meses. Quando chegou a fatura do cartão, tinha ultrapassado o valor do que a gente realmente ganhava. E aí, o que acontece? Aí é onde você começa a pedir empréstimo para as pessoas, para você quitar uma conta que tu fez antes, e essa conta provavelmente está parcelada e você vai permanecer pagando ela no mês que vem. Aí, para não sujar o seu nome, você vai lá, pega um empréstimo com alguém, e aí você paga essa conta e agora você está devendo a parcela do outro e mais esse alguém. E aí, se há alguém que fala, não, tudo bem, se você não tem esse mês, então você me dá só um tanto. E aí você começa a fazer o quê? A parcela da parcela. Tu começa a reparcelar os débitos. E isso é um vício emocional que você viveu na sua família. Você viu o pai, mãe devendo aluguel, devendo água, devendo a luz. Ai, vão cortar a luz esse mês. Não, mas então eu vou fazer assim. Eu pago a água esse mês, o mês que vem eu pago a luz. E daí no outro eu pago a água. E aí, como você vivenciou esse tipo de vício emocional, porque isso passa a ser um vício emocional para sua vida. Porque, se o pai e a mãe faziam, eu também vou fazer e vai dar certo. E aí fica aquele sentimento, será que eu vou conseguir pagar? Não, mas eu tenho que pagar. Não, mas vai dar tudo certo, eu vou pegar o dinheiro. Só que só tem aquela renda. Renda. Eu acredito que várias de vocês estão se familiarizando e se identificando nessas histórias. Teve outro momento na minha vida que eu estava bem, eu era criança, a família estava estruturada, estava aumentando o patrimônio e tal. E nós fomos fazer nossa primeira viagem em família. Quando nós fizemos essa viagem em família, fomos para Gramado, fomos na praia, ficamos 1 mês em viagem, essa função. Nesse mês, teve um acontecimento que o meu pai perdeu o cargo lá como vereador, a construção civil baixou muito
E, pra mim, depois a crença era, quando vai tudo bem, vai acontecer alguma coisa que vai me frustrar. E isso é um vício emocional. Porque teve um forte impacto emocional lá na minha criança. Crescimento. E eu fui reprogramando isso. Acontecia alguma coisa que eu queria crescer, poxa, baixava. Crescia, baixava. Isso também pode estar acontecendo. Isso aconteceu muitas vezes comigo também. Chegou uma época que eu sempre fui uma pessoa que ganhei dinheiro e tal, trabalhava e ganhava muito bem. E aí eu fui estudar, fui fazer faculdade. Eu entrava numa faculdade, não dava certo, ia para outra, mas isso já é mais questão de merecimento. Mas eu estava sempre endividada. Não dá mais, então eu vou para outra faculdade, vou começar do zero e agora eu vou pagar certinho. Chegava ali, quarta fase, mais uma vez endividada e não conseguia pagar. E daí começava outra faculdade. Ao ponto de eu chegar a passar na federal e começar a fazer matemática e não conseguir dar sequência porque era EAD e cortaram a minha internet. E aí eu perdi uma prova muito importante porque eu tinha que mandar pelo EAD. E, sabe, começou tudo de novo aquela coisa. Não era mensalidade, mas não era a mensalidade da faculdade, porque era gratuita, mas era agora a internet que eu não tinha para pagar. Ou seja, na época era conta de telefone, né? E é um ciclo, meninas. E é um ciclo. E dentro da minha mentoria financeira, que eu trabalho com as meninas, o que a gente faz? Na primeira sessão, a gente faz um diagnóstico. E aí identificamos ali quais são as crenças que ela vem trazendo desde então. Dinheiro não dá em árvore. Qual tipo de comunicação? Para com isso. A gente não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para fazer. E então, nós fazemos essa identificação da crença limitante, desconstruímos e ressignificamos essa crença. E aí, então, nós começamos agora a produzir quais o tipo de quadro, o que tu faz, o que tu trabalha, como que tu faz para você adquirir seu dinheiro e como fazer uma nova meta ou como ter uma nova profissão dentro da tua própria profissão para você crescer financeiramente e para você crescer profissionalmente. E nesse momento do podcast é preciso pausar e voltar um pouquinho para rever, porque a Fran agora falou como mudar todo esse cenário. Sim. Dentro desses segundos. Explica um pouco mais detalhadamente como é cada etapa, assim, da mentoria, Fran. Poxa, primeira etapa, eu vou precisar identificar como que funciona. A primeira etapa, a gente faz todo um diagnóstico voltado para a vida dela desde a infância. Ela se abre ali, olha, aconteceu isso, e ela vai falando. E através da comunicação dela, eu venho trazendo quais os pontos negativos que faz com que ela tenha essa mentalidade de continuar devendo ou de estar com o nome sujo, ou por que ela não consegue progredir. Às vezes, a pessoa não tem um nome sujo, tá? Claro que a maioria das pessoas que chegam até mim, algumas estão com o nome sujo e querem resolver essa situação. Mas, às vezes, tem pessoas que chegam até mim e estão a ponto de chegar nessa situação. E isso traz, para esse tipo de pessoa que para ela o nome é muito importante, traz um incômodo tão grande ao ponto de ficar depressivo, ao ponto de não conseguir dormir. E tem pessoas que têm vontade de tirar a própria vida por conta da vergonha, do constrangimento. E isso é bom, gente. Quando você sente isso, para mim é muito bom quando a pessoa traz o constrangimento, porque é através do constrangimento que ela consegue aprender melhor. Ela vive o processo. E aí, então, nós conseguimos fazer um balanço do que ela traz de crença, como a gente vai eliminar essas crenças, e aí nós conseguimos trabalhar em cima dessas, conseguimos trazer consciência de como ela vai ressignificar isso. Uau, a Fran tá falando que vai mudar a raiz. A raiz? A raiz, não vai somente, ensinar como mudar a questão financeira. Isso racionalmente todas as pessoas sabem. São fichas que caem, né? Naquele momento que ela tá trabalhando ali, é incrível. A pessoa traz em consciência assim, não tinha parado para pensar nisso, eu faço isso. Ela mesma traz a consciência quando a gente faz o diagnóstico, né? Exato. E racionalmente a pessoa sabe que precisa ganhar X, ela gasta Y e precisa sobrar Z. Ela precisa sobrar mais do que ganha. Racionalmente a pessoa sabe, só que nas raízes ela vai se sabotar.
E aí que entra esse trabalho magnífico. Mas eu trabalho com a métrica da riqueza dentro da minha mentoria, né? O que Sim. é a métrica da riqueza? Todas as pessoas que chegam a mim, eu tenho algumas pessoas que chegam, elas são controladas financeiramente, mas nunca sobra. Por quê? Porque elas têm a mania de fazer a tal da planilha, o que entrou e o que saiu, né? Só que ela não faz a conta matemática. Entrou 2.000, saiu 1.000, menos sobra 1.000. Ela não faz essa matemática, Sim. tá? Ela sabe que ela ganha 2.000 e ela pode gastar até 2.000. E aí, do outro lado da planilha, o que ela faz? Ela coloca ali, aluguel, água, luz, telefone, não sei o quê. Aí, tá. Posso gastar até 2.000. Aí ele vai colocando do outro lado até o quanto ele pode gastar, ao ponto de gastar tudo e ficar o mês todo zerado. Então, o que acontece? Dentro do meu sistema, eu ensino a métrica da riqueza. Como que ele vai fazer? 60% disso você pode pagar suas dívidas. Então, ele tem até 60% para ele gastar o valor que ele precisa gastar. 10% ele vai fazer investimento, porque a maioria das pessoas não investem e isso é muito triste. Por quê? Porque quando eles investem com a intenção errada, tá? Eu vou investir porque... Não vou investir. Eles falam, vou guardar dinheiro na poupança porque pode acontecer uma emergência. E a nossa vida, a nossa vida é profética. Por que ela é profética? Você fala tanto que tu vai guardar para uma necessidade, para uma emergência, que quando tu vê furou um pneu, bateu o carro, a criança se machucou, alguém ficou doente, pegou Covid, que seja. Acontece um monte de coisa. E aí o que acontece? O dinheirinho que tu tinha guardado, você vai lá, pum, gastou. Por quê? Porque você profetizou que você ia guardar para uma emergência. A vida inteira. Então, 60% você vai gastar com as suas dívidas, 10% você vai investir para uma emergência, sim, mas 10% tu vai guardar para os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? O meu sonho é ter uma casa linda, maravilhosa, com piscina. O meu sonho é um carro do ano. O meu sonho é terminar a faculdade, fazer uma faculdade. E aí, então, você vai juntando esse dinheiro, porque tem pessoas aí com 40 anos que tem o sonho ainda de fazer uma faculdade e não faz porque não sobra, porque ele faz a planilha errada. Exato. E talvez você, mulher, nós estamos no mês da mulher, né? Estamos gravando em março. Nós estamos... em março. Março, né? Então, talvez as mulheres hoje nem tenham essa ambição, esse sonho, por conta do tempo. Poxa, de tanto tempo que não sobrou dinheiro, no início, na adolescência, até tinha um sonho, fazer alguma graduação, ou trabalhar com algo diferente do que trabalha hoje. Só que daí não deu certo no início, e aqueles sonhos foram ficando na gaveta dos sonhos. Fica guardado, né? Lá naquela gaveta, e ela vai seguindo a vida, que nem lembra, aquela gaveta tá toda empoeirada. Então é interessante também trazer à tona, abrir essa gaveta, tirar essa poeira e ver os sonhos, porque é real, acontece, desde que haja uma organização para acontecer. Sim, dentro da mentoria eu trabalho com uma ferramenta onde ela vai lá e faz a vida extraordinária do futuro. A gente usa isso tanto dentro da mentoria financeira como você também usa, né? No processo individual em coaching. Então, o que acontece? A gente desenha todo o processo que ela quer. Só que assim, William, tem muita gente que chega, tem muita pessoa que chega e quando ela vai desenhar a vida extraordinária de futuro, ela não tem um sonho, como você falou. Ela sonhou tanto e é tão difícil para ela chegar até lá que fica guardado dentro da gaveta e tá empoeirado. Então, o que acontece? O lugar dos sonhos não é dentro da gaveta, o lugar dos sonhos é na parede. Nem que tu desenhe de palitinho, desenha seus sonhos, põe na parede, visualiza todos os dias, faz como se fosse uma oração. Tu faz a tua oração do dia e depois da tua oração tu vai pra frente daquele quadro e tu visualiza assim, essa é a minha casa dos sonhos, com 5 quartos,
com piscina, eu quero uma hidro no meu quarto, esse é o meu carro dos sonhos, a minha empresa vai ter várias salas, que nem eu que vim da área da beleza, né? Não, eu tenho uma estética com 3 salas para atendimento, eu tenho uma sala para cursos. Visualiza seu sonho, desenha no papelzinho e visualiza todos os dias e vai falando em voz alta, porque é como se fosse, é sobrenatural, é como se fosse uma oração. Funciona. A oração, você vai falar o horário e colocar em ação. Essa questão de visualização já é uma oração. O que eu vivencio hoje, bem provável que a Fran também já tenha desenhado o que está vivendo hoje. Sim. Eu e a Letícia, o que nós estamos vivendo hoje, nós profetizamos há 2 anos atrás. Dos sonhos, né? Exato. E quando você alcança um sonho do mapa dos sonhos, você Já coloca outro grande lá. Também não menospreze o teu potencial, não coloca um sonho simples, que eu vou alcançar, não vai ser desafiador. Precisa ser desafiador e ecológico. Não vai fazer mal para as outras pessoas e nem para si. Tu sabe uma pergunta que as pessoas muito me fazem quando eu falo de métrica da riqueza, né? Elas falam assim, cara, como que eu vou pagar 60% das contas? Como que eu vou pagar as contas só com 60%? Isso não existe. Por quê? Porque ela já está acostumada a gastar os 100% do salário. Exato. E Fran, como que de início a pessoa está acostumada, está num padrão? Bem provável que tenham se feito essa pergunta. Mas agora eu não posso. Mas como de início elas poderiam conseguir? Como elas poderiam criar uma fonte de renda extra, organização, cortar gastos? O que seria o ideal para elas? É assim. A maioria das pessoas que chegam até mim, elas já vêm ali, e elas já chegam falando, esse eu não posso perder, esse eu não posso perder, esse eu não posso deixar de pagar, esse eu não posso isso. Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer o balanço de quanto ela gasta de alimentação por mês, ali está o erro. Fala mais. O quanto você gasta de presentinhos alheios, ali está o erro. Por quê? Porque ela não coloca os presentes e alimentação extra dentro do orçamento dela. Aonde ela passa no cartão. Mas o que mais que tu faz de diferente? Só tem alimentação, um presentinho ou outro que eu comprei. Quantos aniversários você vai no mês aí? Que de repente tu também esqueceu que tu tem que levar um presente ou coisa parecida. Quantos churrascos você participa no meio do mês que tu tem que ir lá e colocar uns R$50? Ou quantas coisas você participa no meio do mês e o quanto você tem feito de diferente para entender o que você está colocando no seu orçamento de extra que você não está percebendo. E aí, quando a gente faz a conta, aquilo ali está tirando 1/3 do salário da pessoa. Uau. E aí é o momento de cortar. Sim. E também tem essa maneira, e elas andam em conjuntos, é uma ecologia, é sistêmico, a criação de uma nova fonte de renda. Tem 2 caminhos, eu acredito que tenha 2 caminhos para a formação de renda, que tem aquela pessoa que pode cortar tudo, restringir, vai cortar o cafezinho, vai poupar em tudo. Mas, William, você falando de fonte de renda, agora você fez eu me lembrar de um cliente que eu estou atendendo. Ele trabalha numa empresa, ele ganha bem, tá? Sim. Só que o sonho dele, com o salário que ele ganha muito bem, mas com o salário que ele tem, ele não vai conseguir concretizar o sonho que ele tem, que é o que a gente vem trabalhando. E aí, olha só, gente, isso vai acontecer com vocês também e o que eu vou falar aqui é real. Ele, por ser uma empresa grande e por ele receber um salário, pelo salário dele ser um salário bom, o que está acontecendo? Ele tem medo de fazer um trabalho fora, ele tem medo de fazer um trabalho fora, de conseguir ganhar um extra e ser prejudicado dentro da empresa. Isso tem acontecido muito. Entendi. Né? Mas tem muito trabalho que tu consegue fazer fora da empresa no final de semana que não vai vir sobrecarregar no outro trabalho. Mas é que a empresa vai pegar no pé dele, ou vai discutir, ou brigar, ou dizer que não pode. Não é isso. Tá aqui. O medo tá aqui. Na consciência, estou fazendo algo errado.
Porque muito antigamente, quando você trabalhava em 2 empregos, normalmente tu deixava alguém para trás. Por quê? Porque era tão difícil a vida que tu tinha que trabalhar muito nesse, trabalhar muito Era naquele muito para você. braçal, né? E hoje não, é uma coisa super simples que ele pode resolver Na online. internet. Hoje em dia, tudo tá online. Tudo tá online, tem várias formas de fazer mais dinheiro. Poxa, não tô enxergando. Tem Uber. A pessoa pode pegar Eu conheço policiais, conheço pessoas que são policiais, trabalham, se eu não me engano, é 12 por 36 ou 12 por 24, coisa parecida. Na folga deles, eles estão trabalhando de Uber. Exato, fonte de Entendeu? renda. Fonte de renda. Eu conheço pessoas que são funcionários públicos, mas trabalham como coach. Entendeu? Sim. Claro que tem certo tipo de trabalho que tu não pode se expor por conta da sua empresa. Até aí eu entendo. Mas tem pessoas que são muito inteligentes, que conseguem fazer um trabalho legal, que conseguem fazer algo, ou tanto online, ou fora do horário de serviço, que te traga o crescimento. Porque amanhã, é porque muitas pessoas pensam na segurança, né? Às vezes tu é tão bom no que tu faz, que tu vai lá, tu faz, tu trabalha, tu faz o serviço e você começa a ser tão procurado que talvez já nem é mais aquela empresa, o teu local, mas e sim a tua própria empresa. E ontem nós estávamos falando na sessão de coaching, treinamento de coaching lá com o Felipe, e na sessão nós falamos sobre pele em risco, lembra? A questão de pele em risco também. Quanto maior a coragem para colocar a pele em risco para crescer, mais retorno vai ter, só que mais trabalho. Mais trabalho, mais estresse. Não pensa que vai ser um mar de rosas, porque tem o deserto a ser passado dos 40 dias, os 40 anos, né? Mas pelo que ele falou da pele em risco, né? É por quê? Porque quando você tá ali movimentando o que é seu, tu tá colocando a pele em risco. Mas é aquele momento inicial. Porque quanto mais tu cresce, mais serviço tu tem, mais trabalho tu tem. E aí depois tu começa a treinar pessoas. Delegar. E aí é onde você vai começar a delegar e fazer com que... Cara, é a mesma coisa as minhas clientes que eu sempre falo de cílios, da área da beleza. As mulheres são fera no que fazem. Eu ali um dia conversando com ela, falei, amiga, tu é muito boa no que tu faz, tu tinha que dar curso. Mas eu preciso estar aqui porque as clientes... Não é, porque vocês acostumam os clientes querer só aquilo ali. Começa a delegar aos pouquinhos, coloca a tua funcionária, a menina que faz os cílios fazer tão bem quanto você. E você vai lá e treina até se tornar. E aí, então, você vai ter uma pessoa que faz tão bem quanto você e agora tu pode estar treinando outras 4, 5 meninas. É um gerenciamento, né? Sim. E a parte de pegar e gerenciar tanto si mesma quanto as outras pessoas é muito importante dentro desse processo. Até aqui tudo ok. Dentro da minha concepção, eu entendi o que acredito, falando pelos ouvintes, eu entendi o que é a crença, a parte masculina e feminina, que isso afetou muito, tem que ter consciência disso. A estrutura da métrica da riqueza, a estrutura... Faltou da métrica da riqueza, eu falei... Do rasgar. Tá faltando 5% você se paga. 5% você gasta consigo mesmo. Você se paga, teu salário. 5% você gasta e os outros 10% tu doa, porque quando você doa é profético. Então, se tu ganha R$2.000, 10% tu precisa doar para uma instituição, para uma igreja ou para pessoas carentes, pode comprar cestas básicas. Por quê? Porque o que tu doa, você recebe em dobro. E aí, se você é uma pessoa que só ganha seus R$2.000, pode ter certeza que o negócio é tão sobrenatural que começa a acontecer na tua vida que o dinheiro começa a vir de lugares... E sabe de uma coisa? Quando você faz essa métrica que a Fran explicou agora, a métrica da riqueza funciona muito bem, porque eu observando com a Letícia, seguindo uma métrica, se você segue a métrica e você não estava seguindo antes, o que vai ser preciso fazer? Aumentar a renda, porque
tá ali, tem os 10% vou doar, vou pegar e gastar comigo mesmo, vou investir, vou ir para os meus sonhos, e tem os 60% que é os gastos mensais. Então, vou precisar aumentar a renda para alcançar o que eu desejo. Ô, William, sabe que tu tá falando aí agora? Eu me lembrei de uma cliente que você falando, ela falou a mesma coisa que tu agora. Tá, eu entendi, eu faço a métrica da riqueza. Isso e aquilo. E aí ela me veio com uma pergunta assim: tá, Fran, mas eu não entendi. Eu faço isso com o dinheiro que eu recebo? E tá aí o dinheiro das lingerie que eu vendo, como que eu faço? Também. Daí eu falei assim, não, as suas lingeries, elas são a tua empresa. Eu tô falando do dinheiro que tu recebe salário. Agora, se tratando da tua empresa, tu tem que sempre tirar 30% para sua empresa para eventuais situações. E da sua empresa tirar um prolabore. E aí ela perguntou, mas quanto que é um prolabore? É 25%. Ou seja, 50%, ela vai tirar 30% para a empresa, 25% para o prolabore dela e o restante é para ela comprar material de volta. Daí ela falou assim, tá, e o que eu faço com o resto do dinheiro? Também é meu? Não. É pra você comprar mais lingerie. Sim. Daí ela falou assim pra mim, mas eu não tô entendendo nada. E é isso. Elas não entendem. Elas não entendem. Porque elas têm um salário e elas têm uma empresa. Sim. A maioria das mulheres tem o seu serviço, onde elas recebem o seu mensal e vende perfume, ou vende lingerie, ou vende isso, ou vende aquilo. Entendeu? E elas não entendem. Por quê? Porque elas não sabem gerir uma empresa, que é onde entra o trabalho que eu faço dentro das mentorias de empreendedorismo. Sim. Porque aí, então, não é só a saúde financeira feminina que eu estou trabalhando. Quando vem uma pessoa para mim que ela tem o salário mensal dela e ela também tem uma empresa que ela não considera uma empresa, isso nada mais é que a identidade dela, que não tem noção do quanto ela é capaz, do quanto ela é mulher, o quanto ela é empreendedora. Uau. Isso é incrível. E para entender essas coisas, qual seria o primeiro... Nós estamos falando que precisa ter investimento, que é uma das áreas, eu acredito, que é uma das áreas mais importantes. Qual seria o primeiro investimento, Fran? Nós temos 2 tipos de investimento, certo? Quando você trata o investimento só como uma emergência, você está agindo errado. Por Qual quê? seria o cenário? O cenário de só por emergência, pode escrever. Tu vai ficar doente, vai se machucar, vai quebrar uma perna, vai bater o carro, qualquer coisa acontece. É como um fundo para emergência, é isso? Então, o que acontece? O investimento tem que ser tratado de 2 formas. São 10% para os sonhos e 10% para uma emergência. Mas você não tem que imaginar aquela emergência para uma emergência de acontecer qualquer coisa. É uma emergência do quê? Se aparecer um negócio bom lá na frente, eu tenho dinheiro guardado. Sim. Eu quero comprar a casa dos sonhos. Tu vai guardar para os sonhos e vai guardar para emergência. Então, quer dizer que para os sonhos tu vai sempre guardar. Agora, apareceu uma casa para comprar e eu preciso dar 10 mil de entrada, mas tu tinha ali os 10 mil para uma emergência. Tu vai pegar os 10 mil, vai financiar a sua casa e vai continuar guardando para os sonhos. O que é para os sonhos? Eu tenho que terminar de pagar minha casa. A hora que eu ver que o dinheiro apertou aqui em casa por algum motivo, o dinheiro dos sonhos está guardado. Eu vou mexer nele para pagar, mas o ideal é não mexer. Você guardar por longo prazo. Uma curiosidade. Na tua opinião, é mais importante comprar uma casa ou alugar uma casa? Depende da situação onde a pessoa se encontra. Por quê? Hoje em dia tudo é financiado. Ou você levanta essa grana e vai guardando até você ter o valor todo para pagar, ou você vai lá e financia. É óbvio que se for para você parcelar algo que é seu para você morar, é melhor. Mas se você não tem nome para passar, então o que tu tem que fazer? Vai continuar pagando o seu aluguel, infelizmente, mas o valor que tu paga pro seu aluguel, o ideal era você tirar mais um tanto para complementar com a sua casa, ou seja, eu pago 600 de aluguel e agora eu tenho que juntar mais 200 todos os meses para eu comprar minha casa. Por quê? Porque vai chegar num momento que tu vai ter o valor da entrada para financiar a sua casa. Tá, entendi. Entendeu? Ok, e o primeiro investimento de toda pessoa, qual deveria ser? Tu pergunta de que forma? Investimento
poxa, ela deve investir em algo, comprar alguma coisa, ou ela deveria investir em si mesma? De que forma? É que assim, ó, William, o que que eu penso? Ela tem que guardar esse dinheiro num local onde ela não vai mexer e esse dinheiro faça dinheiro para ela. Porque Sim, não tem lógica você guardar um dinheiro e o dinheiro ficar... Exemplo, a poupança é um local que as pessoas botam dinheiro ali e acham que estão... tá rendendo muita não. coisa. Ela não rende nada e o teu dinheiro fica parado e quando tu E pega, perde. ainda pega paga um imposto. Eu, por exemplo, eu tenho um investidor da XP e ele cuida ali o dinheiro onde eu vou... ele me ajuda com as carteiras, escolher quais as carteiras, qual que tá em alta, qual que tá descendo, vamos tirar daqui, vamos colocar ali, porque o pessoal que trabalha dentro da XP, os investidores, eles já estão ali para isso, para saber onde vai, onde não vai, quanto que vai fazer, quanto que não vai fazer, se tá Sim. dando, se não tá dando, o que tá em alta agora, que nem na época das eleições ali, do Lula. Quando o Lula entrou, a bolsa caiu, ficou uma loucura. Os meus investimentos foram lá embaixo. Eu Sim. tirei de um lugar, o investidor me ligou, Fran, vamos tirar daqui porque tá dando muita baixa e vamos colocar em outro e vamos investir em Para outro aumentar. ou estabilizar, tá? E isso me traz um retorno, entendeu? Exato. Então imagina você, se você tem 100 mil reais num banco no mês, a 1%, às vezes não chega a 1%, ao mês tu vai ganhar R$1.000. Então, perdão, tu guardou 100 mil. No mês, a 1%, tu vai ganhar 1.000, certo? E aí, então, o que acontece? Tu tem que continuar colocando, tu tem que estar injetando ali toda hora. Toda hora. Porque se tu injetar um valor só que você quer, ganhei aí 50 mil, vou injetar e vou deixar. Não, tu tem que sempre estar investindo, colocando. Por quê? Porque é a tua segurança para o futuro e também a realização dos seus sonhos. Exato. Não dá para confiar no governo. É uma das coisas... Depois, né, da época do Collor e com essa história que o Lula falou que ia mexer, o pessoal tá com muito medo de ele mexer na poupança, né? Eu vejo o pessoal, mas tem muitas clientes perguntam assim pra mim, Fran, mas e se eu colocar o dinheiro lá, o Lula não vai fazer que nem na época do Collor, que ele mexeu no dinheiro de todo mundo que tava guardado? Gente, é extremamente seguro, só que você tem que saber qual tipo de investidor que você vai estar. Já teve pessoas que colocaram dinheiro numa mesa e perdeu tudo. E é uma mesa que esteve ali meses, que tinha recém-aberto, ficou meses, pessoas colocaram dinheiro para levantar a mesa e quando viu a mesa quebrou. Tu tem que saber com quem tu vai fazer investimento. Porque, tem o XP, tem a Nubank, tem o PagSeguro. Eu faço investimento também dentro do PagSeguro, que são instituições, assim, bem seguras, entendeu? Ok. E é interessante também frisar que para a pessoa ter esse investimento, para ela investir em algo, ela precisa ter conhecimento. Não precisa ter conhecimento, porque se você pegar um investidor, que nem a XP que tem investimento, quando eu comecei eu não entendia, né? E aí todo mês tu tem uma reunião com o investidor, ele vai te explicar onde vai estar, onde não vai estar. A minha crença de pegar e investir em si mesmo, não em sentido de, entender tudo sobre as finanças, mas para se desenvolver, que nem nós fizemos cursos sobre desenvolvimento pessoal, sempre estamos nos aperfeiçoando. Então, nesse sentido, o investimento para si mesmo. O que tu acha sobre isso? Como assim fazer investimento para si mesmo? Tu fala... Para se aperfeiçoar. Sim, mas entra dentro dos seus sonhos. Tu vai guardar 10% para sua segurança, os outros 10% são para os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Eu quero me aperfeiçoar, quero estudar. Então, tu vai estudar com aqueles 10%. Aqueles 10% pode não estar investindo, mas tu tá pagando o curso. Já não deixa de ser investimento. Exato, porque isso. Após você se formar, isso vai te dar um retorno. Assim, o ano passado eu não fiz investimento em banco, porque ou eu estudava, ou eu investia na inteligência emocional, que os cursos são super caros, são bem agregados os valores, ou eu guardava para uma situação futura.
eu escolhi investir nos estudos, que é a realização de um sonho. Sim. Então, eu investi nos estudos, fui estudando, aí terminei todas as imersões que eu tinha para fazer e agora eu comecei, agora eu quero investir. E aí já tem aí algum tempo que eu venho e é sagrado. Por isso que eu tô falando, você tem que todo mês fazer investimento naquela conta, né? Ver as carteiras que você vai estar seguindo ali, a colocação do seu dinheiro, o investimento. E assim, aquela situação assim, ó, tem que ser algo todo mês para virar um hábito. Porque a partir do momento que neste mês, eu me apertei, não vou colocar lá R$200, não vou colocar os R$1.000, a partir do momento que você deixou um mês de colocar, no outro tu já entende, o teu cérebro já entende que também não será necessário. Então Sim. tem que criar, tem que criar essa constância, tem que ser consistente todo mês tu colocar. Uau. E qual seria aqui, indo para a reta final, qual seria o maior desafio? O que a pessoa precisa perceber durante esse processo para não se sabotar? Porque é natural muitas ideias fluírem dentro desse conteúdo, mas o que elas precisam cuidar para não se sabotarem dentro dessa jornada? O que elas têm que cuidar? Como eu te falei, criar esse hábito, manter esse hábito e quais são as crenças que ainda estão rebatendo para ela se auto-trabalhar e entender e trazer a consciência daquilo que pode estar prejudicando o que ela precisa alcançar. Outra coisa que a gente sempre ensina dentro das mentorias, ler livros voltados para o financeiro. Não que o livro vai te ensinar, tu pega 1.000, coloca... Não. São livros que vão abrir sua mente para o teu futuro, para o teu financeiro, para o teu empreendedorismo, que vão te ajudar a trabalhar a sua identidade, que é uma coisa que a gente trabalha sempre, tanto no financeiro quanto no empreendedorismo e no emocional, a gente trabalha muito a identidade. Tu tem que fortalecer a sua mentalidade, tem que fortalecer a sua identidade todo santo dia, para que você não venha regredir. Uau! E como eu gosto um over-delivery, quais seriam os 2 livros que tu não pode faltar para uma educação financeira, Fran? Eu acho que o livro ideal para a gente ler é o da autorresponsabilidade, para você trazer a responsabilidade para si, mas quando for ler voltado para a autorresponsabilidade financeira, né? Para você não estar se vitimizando ou culpando o outro, ali onde tem as 6 leis da autorresponsabilidade. E é bem interessante que esse livro tu pode trazer para si, para o financeiro, para o empreendedor, para o emocional, para o relacionamento, para tudo, né? E aí, então, depois os segredos da mente milionária, porque daí você traz a autorresponsabilidade e aqui você vai trazer técnicas de mentalidade financeira. Uau, incrível. Ok. E, Fran, qual seria o recado final? Esse podcast aí foi um pouco diferente dos outros, né? Porque a gente trouxe... Porque como eu trabalho, né, William, o emocional com as mulheres, o relacionamento. E aí, então, dentro de um relacionamento, quando não tá legal, tudo cai, né? Decai, o financeiro, o empreendedor. Isso que a gente nem falou hoje sobre empreendedorismo, né? Mas quando se trata do financeiro, eu costumo dizer para elas, primeiro tu tem que trabalhar o teu eu, que é ou o relacionamento ou o teu emocional, porque a gente vai trabalhar a identidade de qualquer forma. E aí, então, a gente vai pro financeiro. Tá, mas eu não quero trabalhar o relacionamento, tá tudo bem, quero trabalhar o financeiro. Vamos trabalhar só o financeiro, sabendo que você também vai trabalhar a sua identidade. E isso vai te ajudar em tudo, né? Então, o que eu digo para vocês, meninas, se vocês estão querendo mudar de vida, fazer algo diferente para a vida de vocês, ou até mesmo uma nova profissão que queiram adquirir, que queiram inventar algum material, algo diferente, e você não tem essa coragem, você sabe o que tu quer fazer, mas tu não sabe por onde começar, ou como fazer, como agregar o financeiro para a sua vida, para poder fazer com que isso mude a sua mentalidade, chama a gente aí no Instagram, @FranSantosMentora, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer um bate-papo, e eu vou te explicar como trabalha. Vem fazer com a gente um diagnóstico gratuito, sem se preocupar com valores, nada. Faz, se tu gostar, é isso que você precisa.
Ouviu Mas isso? eu te digo assim, não tem se você gostar, tu vai gostar, porque toda mulher quer crescer. Então se tá escutando esse podcast, você escutou essa parte que a Fran falou, pega e manda uma mensagem, nós vamos entrar em contato com você, vamos pegar e fazer uma reunião de alinhamento e pegar e criar esse plano de ação para você. O que simboliza para mim esse podcast, para mim, eu aprendi muito, muito, muito. Gratidão pelo podcast. E é mensuração. Tudo que não é mensurado não vai conseguir dominar. Então, se eu não tiver mensuração exatamente do que está acontecendo em cada área das métricas da riqueza, não vou ter como dominar elas. Esse foi o principal aprendizado que eu trouxe para mim. Também acredito que vai ajudar vocês. Uau! Então é isso, galera. Mais um podcast do Restituir aqui, falando hoje sobre financeiro feminino. E logo, logo, a gente vai estar falando de mais coisas bem interessantes aí para vocês. Fica ligado, lembra de compartilhar. Hoje, como a Bárbara não está conosco, a menina do marketing, eu vou fazer esse lembrete. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Manda para uma amiga. Manda para amiga, aquela indireta, aquele grupo do WhatsApp da família. A gente vai estar no YouTube também. No YouTube. Dá uma olhadinha lá no YouTube, Fran Santos, mentora. Exato. É Franciele Santos, né? Vai estar no link, vai estar no Instagram. Então, galera, um beijão pra vocês, William. Tchauzinho. Tchau.